Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais esta edição do Opinião Cidade, aqui pela TV da cidade de São José do Rio Preto. Hoje, sexta-feira, nós vamos conversar sobre política. Vamos dar sequência a uma série de entrevistas que o Opinião Cidade está fazendo com os candidatos a deputado federal e deputado estadual de São José do Rio Preto, que vão disputar o seu voto nessa próxima eleição de outubro. O nosso convidado de hoje, que gentilmente aceitou o nosso convite para participar do programa, é o deputado estadual Orlando Bolsoni. Deputado, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Vamos conversar bastante sobre um monte de coisas que aconteceu na política brasileira nesses últimos tempos. Alguns acontecimentos chocaram o Brasil nas últimas semanas e podemos até começar por isso, né? A tragédia que abateu o seu partido, inclusive o PSB, e o eleitorado brasileiro, a opinião pública de um modo geral, que foi o acidente que vitimou, entre outras pessoas, o candidato a presidente da República, Eduardo Campos, do PSB. O que isso, na sua opinião, mudou na trajetória dessa campanha política no Brasil, deputado Orlando Bolsoni? Muito obrigado pela sua presença. É uma honra estar aqui, eu que agradeço a oportunidade. Esse é um espaço, assim, eu diria que mais representativo da nossa cidade, pelo fato de representar aqui onde se discute, por onde passou ao longo de sua história, da TV Cidade, do Opinião Cidade em especial, por onde passaram a discussão dos grandes temas de São José do Rio Preto. Eu tenho certeza que o que se trata aqui, o que se estuda, o que se debate, se transformam em políticas, se transformam em ações que ajudam a fazer com que São José do Rio Preto tenha essa pujança nacional. Uma honra para mim. E você lembrava de um momento histórico. É um momento tal que a historiadora da FGV, Maria Cecília Daquino, ela compara o passamento de nosso querido líder Eduardo Campos. Ela faz uma comparação, fala que emoção igual só ocorreu na história recente do país com o passamento de Tancredo Neves, porque o Eduardo Campos ele representava nesse momento, e a nossa candidata, a Marina, absorveu, e aí a palavra correta é se vamos continuar o legado de Eduardo Campos, que ao mesmo tempo uma altíssima sensibilidade social, confirmados por 7 governos, os melhores avaliados da história do país, sempre com uma avaliação positiva de mais de 80% da população, e de um lado então esse lado legado social, de inclusão, de redução de segurança, e por outro lado um administrador moderno, ele juntando, e no sentido de unir a pessoa que tem condição, e agora desse ideário que ele deixou, de unir a sociedade, desde o empresário de um lado, desde assim, das forças produtivas, e também de todos juntos estarmos comprometidos com a questão social. O Papa Paulo VI falava que o novo nome do socialismo, ele exatamente seria solidariedade, seria e o desenvolvimento. Você precisa de desenvolver para você melhorar a vida das pessoas. E nós vamos construir. Nós participamos dentro do programa de governo. O programa de governo continua o mesmo. A equipe do programa de governo, do economista Eduardo Janete Fonseca, com Maurício Randes, que opera que faz a coordenação da campanha, tanto política quanto econômica. E Maurício Randes tem uma história muito, muito bonita. Ele deixou deixou o PT desiludido com a política pelos fatos aí que a sociedade conhece, e havia desistido. Só voltou, se filiou ao PSB, não disputava nenhum mandato, foi cogitado para ser candidato a vice-presidente da República, para fazer a construção desse grande programa. Como eu falava, então, Paulo VI, ele falava que é o desenvolvimento. Então nós queríamos fazer desenvolvimento, e mais que isso, avançado, desenvolvimento sustentável,
que tem na Marina a referência internacional do Brasil. Deputado, como foram os seus contatos com, claro que como companheiros de partido, o senhor deve ter tido alguns contatos com ele, não apenas agora na campanha, mas até antes disso, até porque ele era governador de Pernambuco, né? Como foram esses contatos? Que impressão o senhor trazia desse político que tinha heranças da política tradicional do Nordeste, etc., era neto do Miguel Arraes, mas era um político que passava para a opinião pública uma imagem muito moderna, né? É essa também a sua impressão? Que impressão? Passava, em especial, a credibilidade. Recentemente, inclusive, o jornalista Alexandre Garcia, ele comentou que quando se faz a entrevista se fazia com os presidenciáveis, então se procura se levantar todas as questões polêmicas, em especial as questões polêmicas aquelas questões polêmicas de eventualidade de ilícitos na gestão pública, e que do Eduardo Campos não encontraram um só indício de que pudesse pôr em dúvida a tanta credibilidade quanto a competência dele. Então, e ele era uma pessoa, eu lembro bem, quando ele esteve em São José do Rio Preto, numa reunião na casa do prefeito Valdomiro Lopes, nós fizemos uma reunião, ele, o prefeito Valdomiro, a Milton Assis, o secretário Luiz Carlos Calça e nós discutimos o desenvolvimento. Ele perguntou muito a respeito do desenvolvimento de Rio Preto. E ele conheceu, inclusive, o documento. À época nós estávamos na 26ª edição do documento Conjuntura Econômica. Ele se impressionou, achou que era o documento mais completo que se produzia no país. Então, veja, um governador, e de forma, lembro ainda ao fim de nossos debates, ele ainda, e sugestões que ele deu, queria saber como estava o parque tecnológico, visto que o estado de Pernambuco, foi quem primeiro, ou quem de forma mais firme colocou a questão da tecnologia na gestão de desenvolvimento. Eduardo foi ministro da Ciência e Tecnologia, ela tem o Porto Digital. Ele pedia e falava, posso levar a conjuntura econômica? Então veja, a marca que eu tenho dele é da humildade. Depois das reuniões de plano de governo, ele tem humildade de, por exemplo, quando um colega expunha, ele vinha, ele se sentava, quando abria a sessão, em seguida ele se sentava na plateia e fazia anotações, discutia. Então, uma pessoa de rara sensibilidade. Também quando ele se mudou para São Paulo, então ele fez questão de trazer a família, trazer os filhos, trazer os filhos menores para estar junto. Ele procurava sempre contato, ele fazia o possível, como São Paulo era o peão dele, todo dia de manhã que estava em São Paulo, tomava café com a família. Então, uma pessoa assim, de uma sensibilidade, uma pessoa de fé. Então, eu assim, acho que a importância dele, você lembrava também, ele foi formado sobre a égide, ele foi conhecer o avô com 14 anos que estava no exílio. Então, veja, ele foi formado sobre e olha que interessante, você vai observar, ele não tem Arraes no nome, e a época inclusive foi colocado porque o pai, que era um poeta, escritor, ele pediu que não se colocasse, ele sugeriu que não se colocasse, justo com receio de perseguição da ditadura. Olha que interessante. Então é uma pessoa brilhante, uma pessoa. Nós temos certeza, assim, nós queremos prosseguir nessa caminhada. Eu acho que tem que se desfazer nesse momento todos os mal entendidos, o comprometimento da nossa candidata a presidente Marina. É um programa, é diferente, é a primeira vez no país que se faz um acordo, não é para cuidar de interesses, se faz um acordo para fazer um grande projeto do país. E esse legado que ele deixa, o conceito que a presidente Marina deixou com uma clareza, né? Ela fala assim, o que é? Ele não deixou herança divide entre as partes. Ele deixou legado une as partes. Então é o que vamos continuar juntos e levar esse legado à frente. Deputado, o desaparecimento do candidato Eduardo Campos muda o quê
em relação às suas expectativas da próxima eleição presidencial. Mudou o possível resultado dessa eleição? Que avaliação o senhor faz a respeito disso? Nós tínhamos a avaliação de que existe perto de 70% da população, embora alguns tenham até declarado voto. Examinei recentemente também com o professor Marco Sintra, que trabalha na campanha do AES, professor, discutindo circunstâncias que estávamos recebendo uma comitiva do parlamento dinamarquês, e aí trocamos informações. Então esses números eles conferem, embora as pessoas admitem que a vida melhorou, admitem que a vida está melhor e têm boas expectativas, eles querem uma mudança. Em especial, essa mudança, então são 70%. Essa mudança ela se caracteriza exatamente pela melhoria dos serviços públicos. Então essa é a grande marca. E o Eduardo, eu acho que agora a Marina é quem vai conseguir transformar, quem vai conseguir levar de forma muito objetiva a mudança, vai levar de forma muito objetiva, que tem condição de fazer essa mudança. Traduzir essa mudança para a percepção da opinião. Ele foi, por exemplo, ele falava essa linguagem. E eu lembrava, inclusive, com o professor Marco Sintra, que o Eduardo, por exemplo, ele foi perguntado, ela se saiu magnificamente bem nas entrevistas que deu à Globo, depois a Globo News, ele lembrava, aí perguntava assim, e como você vai resolver a questão do tempo integral da educação? Ele levantou o seguinte, falou, olha, se fez dois aportes, um no governo Fernando Henrique de 40 bilhões de reais para os bancos, o chamado PROE. O governo federal, agora da presidente Dilma, fez um aporte de 90 bilhões. Ele falou que são necessários 22 bilhões para se começar a implantar ao longo de um governo uma escola uma revolução educacional. Em tempo integral, exatamente. Essas as duas grandes referências, embora sejam um plano com 5 eixos, mas as referências vão ser exatamente a revolução na educação e o desenvolvimento sustentável, que ele é econômico, então no interesse dos empresários, ele é ambiental, preservando para as próximas gerações, e ele é social, ampla distribuição de renda. Deputado, na sua expectativa, será uma eleição decidida em 2 turnos, ainda continua assim. Correto. Agora imagino que um dos protagonistas nesse momento agora, na sua opinião, seja a candidata Marina Silva. É isso mesmo? Eu acho que a presença da nossa presidente, mesmo nessas circunstâncias, ela antecipou uma situação que nós sabíamos que ia ocorrer. Nós já tínhamos, assim, nas nossas avaliações, porque assim, o Eduardo Campos ele tinha 10% de 25 das pessoas que o conheciam. Veja, então de cada, praticamente. Nem 3 pessoas que quando conheciam, uma ficava com ele. Olha, e existia 75% que não o conhecia. Então o raciocínio que se fazia é de que nessa proporção, então ele teria esse número e teria também, ele conquistaria, o tempo mostrou isso, esse 1/3 desses 75%, que é 25%, era a avaliação científica isenta. Agora, o que aconteceu com a presença da candidata Marina? Ela antecipou esses fatos, então nós já estamos. Ela veja que os números que ela já apresentou já em segundo lugar. Então esse vai ser o grande desafio. Então eu diria que ela reforçou a presença dela, ela antecipou a certeza de um segundo turno. Hoje isso já é consenso no meio político, eu acho tanto local, estadual, nacional, a certeza que o presidente vão haver 2 turnos. Aí reforça mais uma vez a questão do jeito novo de fazer, que é projeto. E aí o segundo turno, dado o legado de Eduardo Campos, vai se discutir
as alianças vão ser feitas em cima de programa para o país. Eu acho que vai deixar de ser aquela aliança de interesses de grupos. Deputado, quais os riscos desse eventual afloramento de divergências entre o pensamento da agora candidata Marina Silva e os programas do PSB trazerem prejuízo para essa candidatura? Eu estou perguntando em relação, por exemplo, às notícias que a gente lê agora sobre saída de alguém da campanha que se incomodou com a presença da candidata. Sim. Enfim, como que o PSB, como que o senhor, que é um entusiasta dessa candidatura, está lidando com esse afloramento de divergências? Não, primeiro, ainda ontem eu concedi entrevista para o portal IG, e nós, justo para tratar desse tema. É normal, não seria numa aliança dessa magnitude, dessa importância histórica para o país, não é normal. E são também, é normal, eu diria que mais, não houve nenhuma discordância com relação ao princípio, não houve discordância com relação ao projeto. Veja que a presença do deputado federal Beto Albuquerque, ele resolveu duas questões. Ele é um socialista histórico, ele é de antes da chegada do Dr. Arraes e do Eduardo Campos ao partido. Ele e o Márcio Campos estão entre os primeiros, entre os fundadores do PSB, e ao mesmo tempo ele tem um forte vínculo com o agronegócio. Ele cuida, você sabe, do Rio Grande do Sul, a agricultura tem um papel fundamental. As cooperativas, são grandes cooperativas, a produção de soja, agropecuária. Então, ao mesmo tempo, uma pessoa que veio harmonizar esse processo. A presença dele, eu diria que harmoniza. As duas, no caso do companheiro Carlos Siqueira, eu acho que isso é normal, mas a forma, eu diria que assim, não foi no conteúdo, mas na forma de condução, até uma forma de deixar a equipe e a presidente mais à vontade, a nossa candidata Marina Silva mais à vontade, até para ter a coordenação de campanha de pessoas muito próximas dela. Eu acredito que isso é passageiro, e é essa avaliação que eu fazia ontem. Não tem ninguém, e também eu acho que a grande diferença, e daí que é um momento histórico, é de que dentro de um partido, o PSB, ele está assim, totalmente estruturado, organizado para isso, a possibilidade de você ter pessoas que sempre se harmonizam nos princípios, que sempre aceitam, trabalham nos princípios, mas que tem um partido multidisciplinar, que na ação, cada um tem ação diferenciada, mas nunca ferindo os princípios. Então eu acho que até reforça esse aspecto. Não acredito que vai ter problema, não. Assim, é natural, é o que ocorreria ao longo da campanha. Tá certo. Os sinais emitidos até agora pelo PSB e pela própria candidata são de manutenção dessa unidade mesmo. O senhor já citou aí o caso da escolha do candidato Beto Albuquerque, que é uma pessoa ligada ao agronegócio, em contraposição à tradição ambientalista, digamos assim, que poderiam representar uma contraposição em relação a isso da candidata Marina Silva. E o próprio, por exemplo, um dos coordenadores da parte econômica da campanha, o Eduardo Janete da Fonseca, né? É uma pessoa que fala muito, é um grande interlocutor do mercado. Exatamente. Né? Então são recados que têm sido dados. Também com ele o André Lara Rezende, que foi um dos autores do Plano Real, uma pessoa. Então esse comprometimento com a estabilidade econômica, então isso tem também quem faz o pensamento social, a Neca Setúbal, que é filha do saudoso prefeito de São Paulo, Olavo Setúbal. Então ela é herdeira do grupo Itaú, embora ela não exerça, ela é acionista, mas então é uma pessoa de alta sensibilidade social. Também que à época foi candidato a vice da Marina, do grupo Natura. Então
É muito tranquilo. Eu acho que foi uma construção muito inteligente. Foi a família do Eduardo Campos, através da esposa Renata, os familiares, é um símbolo, o Antônio, que é o irmão, sinalizou com clareza a permanência, que a Marina, quando ela chegou, nós sabíamos, nós tínhamos informações anteriores, e que não se esqueça e que se lembre muito bem. O partido que entrou no Supremo Tribunal Federal para procurar garantir o registro da rede de sustentabilidade foi o PSB. O PSB entrou porque insistiu de garantir de que aquelas assinaturas que foram assinaturas que faltaram, não foram assinaturas que não foram conseguidas, mas foram assinaturas que a burocracia de cartório, coincidentemente em cidades que não tinham interesse na viabilização da rede, coincidentemente, teve essa característica exatamente. Então o PSB procurou demonstrar que não havia, que na realidade o partido estava organizado. E passada a eleição nós vamos buscar, acredito que nós vamos passar por uma grande reforma política e reforma também de política e reforma eleitoral, porque não é possível mais conviver com esse modelo. E aí nós vamos, o sonho nosso é talvez de um partido plural, onde a rede, PSB, se mantenham juntos, senão de forma de que se respeitem, são partidos, assim, são irmãos siameses. Deputado, confirmando-se a expectativa, a sua expectativa, entre outras, da realização de um segundo turno entre a candidata Marina Silva e a presidente Dilma Rousseff, na sua opinião, qual seria o caminho natural do PSDB? Seria também apoiar a Marina Silva, você não tem dúvida em relação a isso? Porque o modelo é um modelo, a forma, os princípios, se pegar, por exemplo, os planos de governo, tanto o plano de governo da Marina e Eduardo, Marina e Beto, e se buscar o plano de governo do senador Aécio, então do PSDB, são planos que têm a mesma influência, têm os mesmos, praticamente, a metodologia ela é um pouco diferente. No caso nós do PSB trabalhamos com eixos, né? O PSDB trabalhou com temas específicos, mas eu acredito que há uma confluência natural. Acho que o Eduardo Campos... Não se trata de ter que engolir nenhum sapo barbudo sem barba? Não, pelo contrário, eu acho que e também eu acho que o país, nós vamos ter cada vez mais que participar, debater de forma civilizada, tranquila, e de se chegar a consenso. Não é unanimidade, obviamente é impossível sempre, mas o consenso é o ideal. E de novo, a grande marca desse segundo turno vai ser a marca de que vai ser uma aliança em cima de programas. Isso é muito importante. Então, saber o que se pretende, saber a questão econômica, a questão de metas fiscais, a questão econômica, a questão especial de redução de redução do gasto público, que não seja para atividade fim, então que não seja do social, a continuidade de programas que são programas históricos, para pegar exemplo o caso do renda mínima, aí foi um programa que foi implantado pela primeira vez no Brasil, com José Roberto Magalhães Teixeira, prefeito, acho que é até do PMDB, depois PSDB, o Grama, de Campinas, depois pelo senador Cristóvão Buarque, hoje no PDT, que é um entusiasta da campanha de Marina, assim como senador Pedro Simão, do Rio Grande do Sul. Então eu vejo que os programas, então acabar também com
com aquela coisa de assim, olha, a eleição do medo. Então o Eduardo, eu lembro que ele sempre fala assim, mas nós temos medo de botar a inflação, o país não pode ter medo, o país tem que ter uma relação de confiança. E no caso o presidente, as lideranças, e um programa de governo, é claro, explicitado para todos, ele vai dar essa segurança econômica, segurança social, e é essa a expectativa que nós temos. Então, o segundo turno, nós esperamos ter juntos, e aí nós estamos analisando números de hoje. Aí, à época, nós vamos sentir mais a certeza de estarmos juntos. Tá certo. Deputado, quero encerrar essa nossa parte aqui sobre a política nacional, etc., para conversar um pouco sobre as propostas do candidato Orlando Bolsoni na sua tentativa de reeleição a deputado estadual. Mas, para terminar, uma última questão, a questão da sucessão em São Paulo, né? Sim. O PSB também participa desse processo aqui em São Paulo. Aqui está mais tranquila a eleição em São Paulo? Faz a sua avaliação sobre a eleição paulista. Não tem eleição, não existe eleição tranquila. Então, primeiro que também foi uma construção, se deve aí, participamos, o prefeito Valdomiro Lopes, participei, a bancada, os prefeitos, hoje nós temos prefeitos nas grandes cidades, Campinas, Limeira, Marília, Tremembé, nós temos então uma série de cidades onde então nós temos um número bom de prefeitos, um partido em ascensão, e fizemos uma construção, nós fazemos parte da base do governo, e mais uma vez, então inclusive a construção do plano de governo, o vice, e a construção do plano de governo, ele também foi uma construção conjunta, com o vice no Márcio França, que fez um trabalho brilhante no turismo, na Secretaria de Turismo, experiente também, a época o prefeito mais bem avaliado, o prefeito mais bem avaliado do país, não tem tranquilo, eu acho que é uma questão que nós temos que trabalhar de forma intensiva, de levar essa mensagem. Acho que nós agregamos, assim, o PSB agregou agregou muito na construção dessa coligação. O governador ficou satisfeito, o nosso vice-governador, se Deus quiser, como o Márcio França, também, a época de conversa que tinha, em especial quando o governador vinha para a região, a gente podia conversar mais, foi do entusiasmo, do interesse do governador, do Márcio, dos prefeitos, em especial do nosso prefeito Rodolfo, mas em especial acho que é do interesse do povo de São Paulo, de continuar e aperfeiçoar um modelo de desenvolvimento que tem especial assim, governo ao mesmo tempo moderno, com foco forte na geração de emprego de alta tecnologia, mas um governo que teve uma preocupação enorme com os mais necessitados, os mais humildes, os pequenos municípios que, tal qual a nossa região predomina muito. Na sua visão, a candidatura Geraldo Alckmin, Márcio França, é uma candidatura para ser decidida no primeiro turno, ao contrário da eleição presidencial. Nós trabalhamos com esse objetivo em função dos números que nós dispomos hoje. Nós temos muita humildade, nós respeitamos os candidatos adversários, nós temos então muita humildade, então nós não podemos, nós trabalhamos para que isso aconteça. Nós não temos assim, sem sermos pretensiosos, então os números de hoje demonstram isso. Nós vamos trabalhar para que esses números, se eu falo, são milhares de pessoas, né, que estão nesse processo. Nós vamos trabalhar para continuar, para tornar mais sólidos e ampliar esses números. Então, mas com muita humildade, com muito respeito a todos os outros adversários. Aquela história de que eleição e jogo de futebol não se ganha na véspera, né, deputado? Uma observação que fazíamos à época, o presidente Roberto Campos fazia à época, era assim, ele falava, você lembra que a Marina tinha três pontos, lá e quando chegou
quando chegou a TV, quando chegou na eleição final, ela teve 10 pontos, ou seja, 20 milhões de votos. Então, é muito voto. Foi uma surpresa, como vai de 3 para dentro, ou seja, triplica em uma semana. Então não pode ter, acho que tem que ter humildade, continuar levando a proposta, continuar esclarecendo, continuar mostrando o que se fez pela nossa cidade, pela nossa região, em todas as áreas. A nossa região em especial é uma região que foi muito, e nossa cidade principalmente, foi privilegiada e sempre foi no relacionamento com o governador Alckmin, com agora, e vai ser, eu diria que ela vai ser mais ainda, vai viver um momento ainda melhor, com a presença do governador Alckmin, com o vice Márcio França, com os deputados, da região, os deputados que vieram, que mostraram serviço na cidade, porque isso é importante. Então nós vamos deputados federais que mostraram serviço na cidade, que trabalharam, que agora são candidatos a federais. Então acho que vai ser muito importante para a região. Nós vamos ir consolidando cada vez mais esse ciclo, alongando esse ciclo de desenvolvimento econômico e social de São José do Rio Preto e da região noroeste. Deputado, agora vamos falar sobre o deputado Orlando Bolsoni, sobre o trabalho de Orlando Bolsoni nessa busca agora pela reeleição como deputado estadual, né? Em primeiro lugar, imagino que o deputado Orlando Bolsoni ganhou muita experiência após um mandato inteirinho como deputado do estado de São Paulo, né? Então eu queria que, diante dessa experiência adquirida, qual é a grande proposta com a qual o senhor brindaria a opinião pública de São José do Rio Preto? Quer dizer, eu reeleito deputado, eu vou trabalhar muito em determinada área. Nós já sabemos aqui algumas dessas áreas, por exemplo, o Parque Tecnológico, a Floresta do Noroeste Paulista. Então eu queria que o senhor conhecesse, antes do nosso intervalo aqui, a gente conversasse exatamente sobre isso. Quais as propostas de Orlando Bolsoni nessa eleição? Primeiro nós temos que consolidar essas conquistas. Por exemplo, para se entender o Parque Tecnológico, então é um trabalho que venho desde 93 realizando, e é um trabalho, para se entender, é um trabalho para a geração até o ano 2020 de 10 mil empregos. Então a questão do Parque Tecnológico não é só essa integração, a integração da universidade, empresários, poder público municipal e estadual, e vamos trabalhar também para integrar o federal, não é? É muito mais que isso. É a geração de empregos diretos e indiretos, então isso que é muito importante, que foram a proposta que fiz quando saí candidato. Eu trabalhava em cima de então da palavra S, então E de emprego, S de saúde, S de segurança e E de educação. Então depois nós vamos continuar nosso trabalho na questão da saúde, continuar, consolidar esse processo, veja, com a questão que fizemos ao criar a Floresta do Noroeste Paulista, no sentido da Santa Casa, ela vai passar a ter uma sustentabilidade para o resto dos seus dias, tranquilo. Nós já estamos trabalhando, nós estamos acompanhando o prefeito, e fizemos as gestões, participei de diversas reuniões na questão do IELAR, então é um trabalho que... E o caso do HB, o HB o que nós desenvolvemos, agora nós temos que continuar nessa linha. Então, por exemplo, nós reforçarmos a Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina é o grande braço, ou o grande cérebro, talvez o grande coração do HB. Ao darmos condições, por exemplo, quando iniciamos o nosso mandato, a Faculdade de Medicina recebia 1,8 milhões de reais ano para custeio. Vai fechar o ano esse ano com 7 milhões, 3 vezes mais. Então, vai 300%. Então, deu uma tranquilidade. Possibilitar a criação de cargos na Faculdade de Medicina, liberando os funcionários, os servidores, para o HB, para o Hospital de Base. Também saudando, fase final, aprovamos na Assembleia, dando condição de tirar aquele peso que existia no
pro HB no sentido de trabalhar com sempre aquela dúvida da dívida com a Santa Casa. Então, são questões históricas que desafiavam os governos há décadas. Resolvido o problema antigo, né? O problema vinha, na realidade, se for observar, ele foi tratado protocolarmente a partir de 2001, mas ele é um processo que vem desde da concepção do próprio HB. A questão, por exemplo, nós fizemos um trabalho, nós vamos trabalhar para continuar, nós queremos transformar, já conseguimos reformar uma ala, nós queremos transformar o nosso hospital Nossa Senhora das Graças, que é da Associação São Francisco de Assis na Divina Providência, que é comandada pelo querido, estimado e competente Frei Francisco Belotti. Nós queremos, então, lá nós vamos concluir todas as obras, mas mais que isso, nós queremos transformar um assunto que já tratamos desde a época do secretário Giovanni Serri, secretário da Saúde, transformar num grande centro de referência para pessoas, para os doentes crônicos. Tratamento humano, tratamento assim, da mais alta qualidade. Inclusive psicológico, né? Inclusive psicológico e psiquiátrico. Então é um trabalho muito tranquilo. Junto à humanidade também em Jaci. Aí dentro dessa linha, então, nós acompanhamos, fizemos sempre a questão do Bezerra de Menezes também. O Bezerra de Menezes hoje foi adquirindo características diferenciadas. As necessidades dos doentes que procuram nosso querido, tradicional Bezerra de Menezes, hoje é diferente. Normalmente a pessoa da dependência química, são doenças diferenciadas. Então, é um trabalho que nós vamos fazer, é um trabalho também com apoio junto nesse de doentes crônicos e doentes psiquiátricos. Nós temos também em Jaci o Hospital Santa Catarina. Nós fizemos um aporte de recursos através de emenda de R$150 mil. Para você ter uma ideia, essas doenças crônicas são pessoas para poder se instalar um elevador, para que as pessoas possam tomar banho de sol de forma confortável, aquelas que não conseguem se levantar do leito, e tem que se levar até lá ao leito, ao solar, onde eles vão tomar sol. Então, para se ter ideia, então, para dar um tratamento que já é dado digno, mas ainda é melhor. Então, esse trabalho. Aí, dentro ainda da saúde, eu acho que é o grande desafio que nós vivemos, também está sempre integrado com a Prefeitura de Rio Preto. Isso nós já fizemos através de emenda de R$1 milhão, onde se modernizou, já uma beleza, a unidade de saúde do solo sagrado. Então ela ficou uma referência. Fizemos uma reforma, eu que acompanhei desde a sua idealização, à época, com o saudoso secretário da Saúde, José Estodemo Pinotti. Então, um trabalho que nós vamos também continuar sempre junto, integrado com a Prefeitura. E ainda na questão de prevenção de drogas, nós ampliamos, nós trabalhamos na concepção junto com o meu estimado amigo secretário Rodrigo Garcia, secretário de Desenvolvimento, à época social, na concepção do cartão Recomeço. Então, onde a nossa cidade, das 3.000 vagas, a nossa região, de 3.000 vagas que foram criadas, nós temos 321, localizadas em Jaci, localizadas na Só por Hoje, entre Rio Preto e Potirendaba, na Associação Pai Nosso do Padre Oswaldo em Catanduva, e a associação também, no caso a Caritas, também lá em Catanduva. Por falar em Catanduva, dentro dessa linha de hospitais psiquiátricos, também nós estamos trabalhando numa forma de uma possível reorganização com o Hospital Mahatma Gandhi. O Hospital Mahatma Gandhi, ele é uma instituição tradicional também, de décadas, e ele quem cuida, a fraternidade maçônica, além de toda a sociedade, mas também ajudam a cuidar. Então, no sentido, já trabalhamos, já tratamos junto ao DRS, no sentido de, no médio e longo prazo, transformarmos num hospital geral, com a possibilidade de receber
pacientes de EAD, então pacientes de dependência química, de dependência de drogas. Então o trabalho, eu acho que vai ser, a saúde vai ser um dos grandes focos, destaques, sem perder o emprego, porque veja, nós também... Deputado, deixa eu só pedir a sua permissão com um rápido intervalo do nosso programa, e a gente volta daqui a pouco no segundo tempo do Opinião Cidade, para continuar essa conversa tão produtiva aqui com o deputado Orlando Bolsoni. Vamos falar sobre essas providências que ele está anunciando para a opinião pública de São José do Rio Preto, como suas plataformas, como candidato a deputado estadual, para a questão do emprego, da renda, e nós vamos falar um pouco mais sobre a Floresta do Noroeste Paulista e o Parque Tecnológico. É um rápido intervalo e nós voltamos na sequência. Estamos de volta com a Opinião Cidade, aqui pela TV da cidade de São José do Rio Preto, hoje tendo a honra de conversar com o deputado estadual Orlando Bolsoni, candidato à reeleição nas eleições marcadas agora para o mês de outubro. Nós estávamos convidando o Bolsoni a nos explicar aqui as suas grandes plataformas de ação para esse próximo mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E ele estava dizendo sobre vários pontos que serão atacados, entre eles, não deu tempo de concluir no bloco anterior, exatamente providências em relação ao emprego, à renda, a questão econômica que tanto preocupa as pessoas. Eu gostaria então de convidar para falar sobre isso, deputado. Desde a minha campanha anterior, assim, eu fui, claro, no sentido dos eixos então que eu ia trabalhar, que é exatamente o que eu falei, esse S de emprego, saúde, segurança e educação. Educação, no caso, eu me dedico pela minha experiência mais ao ensino superior, onde eu posso contribuir de forma mais decisiva, dando apoio às nossas instituições, tanto públicas quanto particulares, FATEC, FAMERP, Unesp em especial, tendo toda uma atenção lá como vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. A questão do emprego, nós trabalhamos nesse contexto do emprego de melhor, cada vez mais para o Brasil continuar, para o Brasil se consolidar como país, como um país competitivo. Nós vamos ter que trabalhar sempre no sentido de gerar empregos que agreguem, empregos cuja produção agregue valor. Então, empregos onde a tecnologia contribua decisivamente. Então, daí a integração universidade, empresas, prefeitura municipal e governo do estado. E, no caso do Parque Tecnológico, às vezes as pessoas imaginam um ambiente puramente científico. Não, é um ambiente de inovação. É um ambiente onde as empresas de alta tecnologia se instalam, gerando empregos de alta tecnologia. Hoje, por exemplo, em fase finalíssima de instalação, certo? No ambiente do Parque Tecnológico, uma empresa, Ventura Biomédica, que trabalha com marca passo cerebral. Então, é um dos seus produtos, N outros produtos na área de saúde, que desenvolve pesquisas integradas com a universidade, sob orientação do Dr. Ângelo Mazzetti. Uma segunda empresa que vai trabalhar um acelerador linear. O acelerador linear, ele é aquele equipamento que faz a radiação, uma das aplicações que faz a radiação em tumores cancerígenos. Por exemplo, o tumor ele não tem uma característica, a gente tem às vezes a impressão que às vezes ele é cheio de raios, cheio de linhas, e o acelerador linear ele tem essa característica de fazer a radiação concentrada, de fazer então para recuperar esses tumores. Uma terceira empresa também em instalação, ela já está instalada no parque, lá no distrito Ulisses Guimarães, é a Porx, que ela trabalha com um dos equipamentos, que ela produz, ela chama-se navegador cerebral. Ele é um equipamento de altíssimo sofisticado que diagnostica, que identifica quando há um AVC, um acidente vascular cerebral. Ela vai identificar lá dentro então, por exemplo, lá dentro do cérebro, o ponto que vai necessitar. Isso produzido aqui em Rio Preto já? Produzido, idealizado aqui em Rio Preto. Tal qual, por exemplo, a Vale Biomédica,
tal qual nós nos esquecemos, porque o ambiente, o ambiente de tecnologia, ele não tem que necessariamente também ser só localizado. Nós temos a 3M. A 3M produz aparelhos ortodônticos que exportam para o mundo, exportados para o mundo todo. Então, são empresas já em instalação. Nós temos um interesse registrado na Secretaria de Planejamento de perto de 50 empresas, sem falar também do polo joalheiro, que você conhece muito bem, que é para instalação hoje de 34 empresas. Indústria joalheira. Essas 34 empresas, como investimentos deles, não são investimentos captados de 50 milhões de reais, que vai ser o terceiro polo joalheiro do mundo. O primeiro em Várzea, o segundo em Granada e o terceiro em São José do Rio Preto. Com perspectiva, aí todo esse contexto, ele possibilita, então, tanto o polo, então, a criação ao longo da próxima década de perto de 10 mil empregos de alta agregação de valor. Deputado, a gente começa a conversar sobre assuntos tão importantes assim, e o tempo vai se aproximando do fim, né? Nós temos ainda mais uns 5 minutos aí para a gente estar conversando. Mas eu queria perguntar para o senhor sobre isso, como é que está o estágio hoje da floresta do Noroeste Paulista? Depois da eleição, daqui a algum tempo, quando a gente voltar a conversar aqui, quando que você vai poder dizer realmente assim, no Floresta já está aí, as pessoas já vão poder, já podem utilizar, se beneficiar disso? Como é que inclusive no próximo dia 28, até a minha sugestão da universidade de acompanhar, então na próxima quinta-feira vai se já uma audiência pública, uma audiência pública para isso, que é a consolidação, que vai fazendo, formato. Eu tenho um plano de manejo elaborado pela Unesp, que está no Conselho, que eu acompanho também. Então elas já são passos, por quê? Porque é uma intervenção, então eu acredito que seja uma das maiores intervenções da história de Rio Preto. E assim, a grande garantia da qualidade de vida, da qualidade de vida da cidade, de Rio Preto e de Mirassol. Olha que legal. A gente vai aumentar. 2 milhões de metros quadrados em Mirassol, 2 milhões em Rio Preto, e esses 4 milhões de metros quadrados, eles possibilitam a manutenção de uma temperatura por volta de 1 grau, de 1 a 2 graus abaixo à medida que vai se aproximando de lá. São os efeitos positivos, entre outras coisas, do aumento do índice de verde, né, por habitante. Exato, nós vamos passar de 9 para 14, ou seja, vai subir, a Organização Mundial de Saúde recomenda 12, nós vamos passar para 14. E também tem o aspecto, assim, hoje um dos grandes desafios são as águas superficiais e as águas subterrâneas. Então, sob Rio Preto, nós temos um grande, nós temos o que é o aquífero Guarani. Nós temos grande reservatório. Grande reservatório. Para isso, ele precisa de grandes espaços também para captar essa água, então ele precisa de floresta. Então, ela não vai ser não é captada no asfalto. Para se reabastecer, né? Para se reabastecer, é um processo lento, é um processo mesmo de décadas. Então é muito importante esse aspecto. Eu também, a gente tem que ter essa visão futura, ela cria um patamar diferenciado de uma cidade que é ao mesmo tempo desenvolvida, que é a junção de tecnologia com ecologia. A ecologia ela vai ser cada vez mais fator diferencial na vida das cidades. Veja que tem inclusive a questão da floresta absorver o dióxido de carbono. Então ela tem toda uma então nós não temos níveis de poluição altos, mas ela absorve a poluição. Então ela tem uma série, lá é um grande polo, ainda ontem eu recebi um comunicado da Bionas, por exemplo, ela é um grande patrimônio de biodiversidade, onde da sua floresta, da sua Unesp pesquisa, nós podemos ter a busca de, sempre no médio e longo prazo, a busca de medicamentos fitoterápicos,
nós vamos ter a possibilidade de pesquisar com a fauna que tem lá, que ela vai ser garantida, gerenciada pelo Instituto Florestal. E no caso da floresta nós tivemos uma participação decisiva do secretário, então o secretário Bruno Cosmo, no seu apoio para que isso acontecesse. Então nós lá, e a Unesp vai realizar suas pesquisas. Os animais, veja, por exemplo, os soros que são tirados de ofídeos. Então é um grande patrimônio e que ele tem que ser construído. Então, tem a audiência, essa audiência tem o objetivo de colher para ir fazendo a regulamentação. Daí que eu falo, e quando eu falo que eu me proponho no segundo mandato, eu me proponho para dar a certeza, para dar a garantia de que esses grandes projetos históricos são projetos que exigem muita determinação, que exigem não só vocação política, mas exige também conhecimento técnico, exige conhecer gerenciamento, conhecer como funcionam as hostes do governo. Então não é uma questão quando se fala assim, da famosa vontade política. Além de vontade política, além de querer fazer, tem que saber o como fazer. Isso. E eu quero continuar esse trabalho. Deputado, eu queria agradecer muito a sua presença mais uma vez aqui no Opinião Cidade, desejar muito êxito nessa sua pregação aí em torno da reeleição como deputado estadual pela região de São José do Rio Preto, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E para terminar, só uma informação rápida para eu tentar me posicionar e posicionar o telespectador em relação a isso. 4 milhões de metros quadrados, né? 4 milhões de metros quadrados de área verde. Isso vai ser visto. 2 milhões em Mirassol, 2 milhões Quem passar de avião a 10 mil metros de altura vai conseguir ver lá de cima? Estou muito tranquilo, não. Quem já hoje se avista quando se pôs em Rio Preto. Muito. Perceber, né? Não, tranquilo. É uma marca, para ter ideia, corresponde a mais de 3 parques de Ibirapuera. Puxa, aí é uma referência. Deputado, muito obrigado mais uma vez, sucesso. E nós agradecemos a você também que nos acompanhou em casa em mais esta edição do Opinião Cidade. Nós convidamos a que você esteja conosco novamente na segunda-feira, a partir das 12 horas, aqui na TV da Cidade. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.